do ser humano aqui na Terra. E existe o capítulo tem vários textos, várias mensagens, né, de alguns mentores espirituais, que a gente vai estar dando uma passada por elas, né? E o principal deles intitula-se "A felicidade não é deste mundo", né? Essa é uma frase que tem em Eclesiastes. Eclesiastes é o nome de um livro, de um capítulo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem essa passagem. Essa passagem foi escrita pelo rei Salomão. O rei Salomão é uma pessoa de muito conhecimento filosófico, né? Ele era muito dado ao estudo, né? Ele tinha uma profundidade filosófica. E ele fez todo esse capítulo que fala do homem nas suas dificuldades sobre a terra, e que mesmo com as bênçãos de Deus, mesmo Deus ajudando, os pesos, né, e as dificuldades que a existência do homem sobre a terra trazem. A Terra é um mundo de provas e expiações para os quais o Espiritismo dá sentido, né? Então, aqui na Terra, nós passamos dificuldades por sermos um planeta de provas e expiações. Esses dois nomes, eles já trazem um peso, né? Prova e expiação. O kardecismo, ele dá para nós um sentido para suportar essas provas e expiações. Falando em sentido, quando a gente consegue dar sentido a uma coisa, e essa coisa é difícil, ela fica mais fácil de se suportar se a gente consegue dar um sentido. O problema é na hora do sofrimento, a gente se desesperar, se angustiar, e aí a gente não consegue dar sentido, a gente não consegue articular nada, a gente fica só na angústia da dor, né? Fica só no incômodo, né? E aí o sofrimento é aquele vale profundo e escuro. Existe uma corrente de psicologia, né, chamada logoterapia, formulada por um psiquiatra, Viktor Frankl. Ele foi um judeu que sofreu nos campos de concentração. E nos campos de concentração ele viu aquelas atrocidades que a gente conhece, né, dos campos de concentração. E ele percebeu, e ele estudou ali, e ele percebeu que quem conseguia dar um sentido para aquele mal todo que estava vivendo tinha menos adoecimento, né? Passava menos mal, sofria menos, demonstrava menos dor. E depois ele faz toda uma teoria de saúde mental baseada nessa questão do sentido, né? Por isso chama logoterapia, né? Logo de lógica, né? De dar um sentido lógico para as coisas. Então, nós aqui temos provas e expiações. Vocês que frequentam o kardecismo devem ouvir isso várias vezes, né? A Terra é um planeta de provas e expiações, provas e expiações. Vamos lá, vamos entender um pouquinho as provas e as expiações. Prova é como a gente faz na escola, estuda um ano inteiro, chega no final do ano, faz a prova para ver se aprendeu, para poder passar de ano. Então, muitos dos nossos sofrimentos que são provas para a nossa evolução espiritual. E se a gente passa bem por elas, a gente ganha um padrão espiritual melhor. Senão, a gente repete o ano de aprendizagem. Tendo de uma forma mais prática, né? Pegar uma prova, a prova da miséria, passar uma vida em grande dificuldade de muitas coisas, de
todas as coisas básicas, vamos dizer assim. Depende de como você passa essa aprovação. Se você pode, a princípio, ser uma experiência, né? O espírito aprender. Agora, você passa por aquilo xingando, reclamando de experiência, desesperando, depois chega no final, você desencarna e diz: puxa vida, aquilo era para eu ter aprendido, né? Eu não precisava ter me desesperado tanto. Tirou notinha pequenininha na prova. Tem que refazer o ano, né? Volta em outra encarnação, até que se suporte bem aquilo. Atualmente a gente é de provas e expiações, de muitas dificuldades. Nós não vamos ser sempre assim. A Terra vai mudar. Vai mudar para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo onde todo mundo está tentando se regenerar. Onde o mal, o prazer e o desejo pelo mal não existem mais. Existem sim, vão existir pessoas ainda com seus carros, com as suas vidas, tentando se acertar, tentando evoluir, né, com dificuldades, mas não aquele mal básico. Né? Os Espíritos têm nos dito de que essa mudança está em andamento, né? já se iniciou, né? Está em andamento, está mudando para melhor. Aí a gente pode pensar: ué, mas como mudando para melhor? Né? Agora está todo complicado, cheio de gente fazendo coisa errada. É justamente a agonia do mal, né? São espíritos que estão sentindo que não vão conseguir se acertar a tempo para essa mudança da regeneração e vão ter que ir para outros planetas de prova e regeneração. Vão ter que continuar a pagar suas dívidas em outros planetas. Ao passo que quem trabalhar o suficientemente pela sua melhora espiritual poderá continuar aqui. Também não gosto muito de um certo tom que existe no kardecismo, né? Fica parecendo assim: quem for bonzinho fica, quem for ruimzinho vai. E o kardecismo trouxe uma compreensão energética, uma compreensão infinita de um Pai bondosamente infinito, justamente uma nova revelação para a gente sair da tradição religiosa que a gente veio principalmente do catolicismo, né? Não é falando mal da religião, comparando. O catolicismo foi muito importante durante mais de um milênio, né? Segurou aí a moral, né? Durante um tempo, segurou com leis rígidas, né? Mas agora não é mais necessário isso. Agora a gente já pode começar a assumir a responsabilidade pela própria felicidade, né? Então, assim, não é isso. Quem ficar, fica. Quem for, vai. Continua o trabalho pela melhoria da mesma forma, ou aqui, ou lá, ou em outro planeta, no planeta A, B, C ou D. São níveis e formas e lugares de evolução. É só para a doutrina traz esclarecimento para a gente compreender como as coisas funcionam. Simplesmente isso. Um dos mentores nessa passagem nos conclama para a reforma íntima para concluir essa transformação. Então, o mundo vai mudar quando as pessoas mudarem. Então, nós somos chamados a nós mudarmos, nós nos melhorarmos. Aqui a gente lembra de Gandhi, que dizia: você quer que o mundo melhore? Então, seja essa transformação que você quer para o mundo. Seja você essa transformação. O planeta não vai mudar por nenhum ato mágico. Ele vai mudar através da mudança dos seus moradores, dos espíritos que estão encarnados nele. Então, essa mudança depende de nós. Quanto a sofrimentos, né, voltando à análise dos sofrimentos,
quando morre um jovem, nós lamentamos, o que, segundo o mentor, é uma visão rasa. Ele poderia acumular dívidas, poderia ser um bom espírito ajudando num resgate, né? Ou seja, toda vez que morre um jovem, a gente fala, ai, que judiação, né? Será que Deus é justo, né? Tem tanta gente com muita idade que vive amargurado, vive falando mal da vida que teve, né? E continua aí. E aí Deus pega e leva um jovem. É porque a gente só vê ainda a existência material. A gente é muito ligado na existência material. E a gente não sabe da profundidade espiritual da vida de cada um. Às vezes Deus retira uma pessoa muito cedo, até porque ela pode acabar se perdendo no caminho da vida e acumulando muitas dívidas e erros, que depois ela vai levar várias encarnações para poder se livrar daquilo, para poder se limpar daquilo. Pode também ser o caso daquele espírito ter vindo com uma missão de desencarnar jovem para servir de um resgate para a família, para os pais. Então, dentro da espiritualidade existe muita coisa que a gente não consegue saber, não consegue enxergar e faz julgamentos que às vezes não tem fundamento nenhum. Ou quando não, quem é bom, quem é mau, só Deus sabe. Para começo de conversa, só Deus sabe. E a gente diz isso porque a gente tem a morte como um castigo, na visão curta que a gente tem. A morte sempre soa como um castigo ainda, se a gente não faz uma reflexão espiritual mais profunda. E, na verdade, o nosso espírito, lá na profundidade dele, ele tem, inconscientemente, ele anseia pela morte, né? Conscientemente, a gente tem um instinto de vida, a gente quer viver, a gente, na hora da morte, se desespera, pode se desesperar, faz qualquer coisa para manter a vida e tal. Mas, numa reflexão mais profunda, né, nas partes mais profundas do nosso espírito, o espírito sabe que a morte acaba sendo uma libertação. Enquanto a gente está encarnado, a gente está sob o peso da matéria. A matéria tira muitas liberdades e muitas possibilidades que o espírito tem. Deus dá mais vida a quem precisa aprender mais. Agora, dos sofrimentos que os espíritos aqui analisam para nós, existem alguns que são procurados pelo próprio espírito encarnado. Por exemplo, a inveja dos ciúmes. A inveja dos ciúmes. E esses sofrimentos, eles não estão dentro dessa promessa do Cristo, né? De bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados os que sofrem contra a sua vontade. A inveja e os ciúmes são sofrimentos que o próprio Espírito encarnado busca. Quando que a gente sente inveja? Quando a gente compara a nossa posição com uma posição mais elevada, né? Eu não tenho o que o outro tem, e isso me faz sofrer. Isso é inveja. Ora, é esse desequilíbrio do nosso pensamento que faz a gente sofrer. Por que não se comparar com os que estão abaixo, com os que têm menos? Com relação aos que têm menos, eu tenho mais. Quer dizer, se eu me comparo com quem está igual com quem tem menos, eu não tenho motivo para a inveja. E daí não tem motivo para o sofrimento. A mesma forma é os ciúmes.
O ciúme, sofrer por ciúmes, é uma questão de querer aprisionar o outro, né? De querer ter o outro como uma propriedade controlada, levada rigidamente. Então, se esses são sofrimentos fictícios, né, vividos por um engano e por erro do próprio espírito encarnado, existe o que os espíritos nos dizem ser uma desgraça real. Qual que é a desgraça real? É quando a gente, por ter, às vezes, necessidades garantidas, prazeres que nos chegam, uma vida boa, feliz, tranquila, a gente relaxa demais o cuidado com as coisas espirituais. E aí passa a não dar bola para as coisas espirituais. Isso faz com que a gente afrouxe o nosso laço moral e não se preocupe em evoluir, não se preocupe com as coisas espirituais, as coisas mais profundas da vida. Essas provas muito duras, o espírito se debate querendo se livrar da própria existência. Aí não consegue, e aí ele fica com uma tristeza, né? Às vezes com aquela tristeza profunda, aquele saudosismo, né? Aquela chateação por estar preso no mundo material. Isso chega para nós sem a gente saber o porquê, né? Às vezes aquele peso, uma tristeza profunda sem motivo, né? E o jeito de lidar com isso é a prece, a paciência, né? E aguardar com tranquilidade a nossa hora de sair desse cativeiro que é o planeta Terra, né? O planeta Terra é um cativeiro para nós. A gente vive o peso da encarnação material. A pessoa pode procurar abrandar suas dificuldades abrandar suas dificuldades, elas existem para que se desenvolva a sua inteligência. Piorá-las só se for para ajudar o próximo. Trabalhe e olhe. Aqui os mentores chamam a atenção para um raciocínio errado que a gente pode fazer, que a gente está estudando a importância do sofrimento na nossa existência. E fazendo esse estudo a gente pode cair num erro, né? Dizer assim, bom, então eu não vou mais procurar melhorar minha vida, deixa assim, deixa tudo do jeito que está. Isso é um erro. As dificuldades chegam para nós para que a gente treine a nossa inteligência. A gente deve sim sempre procurar estar melhorando. Aí será bom, então será que eu não tenho que me sacrificar, exagerar então o meu sofrimento? Também é um erro para o outro lado. Só tem um sentido em que você procurar mais peso, mais trabalho é bom para o espírito. É quando você faz isso para ajudar os outros, para ajudar terceiros. E aí a gente entra na linha da caridade, na linha da ajuda aos outros. Existe a lei da caridade. Sendo para ajudar os outros, tudo também é válido. Se for para levar o bem dos outros. Deve-se sempre diminuir a dor do outro. É errado o pensamento que se Deus quis assim. A lei de amor e caridade é maior. E se Deus o escolheu para cessar a dor do outro, então a gente vê alguém sofrendo, deixa lá porque Deus quis assim, esse é o karma dele, esse é o karma dele. Não, a gente deve sempre trabalhar para ajudar. A lei da caridade ela é grande, né?
E depois a gente não sabe até onde vai o sofrimento do outro, até onde Deus determinou ali a medida de até onde vai o sofrimento do outro. Às vezes a gente pode ser o caminho de chegar a ajuda para ele. Então aquela ajuda que você vai lá é a hora que Deus disse para o sofrimento do outro parar. Se tiver uma encarnação que tiver bastante dinheiro, você vai saber aproveitar bem aquele dinheiro e não desperdiçar. Você pode até vir numa missão, porque já tem experiência, e passar por uma existência miserável para servir de motivo aos outros para te ajudarem, para se apiedarem de você, para mexer com as emoções dos outros, porque você está livre da aprovação, né? Você passou por aquilo e evoluiu. E tem as provas e as expiações. Expiação já tem a ver com karma, né? Karma é o quê? Aqueles problemas que a gente traz de vidas anteriores. Então, numa vida anterior, você vive mal, desenvolve mal o que você tem que desenvolver, faz coisas fora das leis de Deus. Fora das leis de Deus. Eu vou falando as coisas, né, e tem coisa, às vezes é meio cifrada assim no catecismo, que a gente vê muita palestra, vê muita repetição, e eu não sei se a gente sabe direito o que está sendo dito. No livro dos Espíritos, no livro básico, né, da doutrina espírita, no final do livro existem as leis universais. São como que Deus rege o universo, rege tudo que tem no universo, inclusive a alma humana. E lá tem a lei de justiça, amor e caridade, a lei de progresso, que é necessário progredir, né? A lei do trabalho, é necessário trabalhar para desenvolver a inteligência. Toda vez que a gente sai dessas leis, a gente acumula desequilíbrios dentro do nosso espírito. E quando desencarna, você olha para trás e vê o que fez de errado e se sente pesado por aquilo. Às vezes você continua em outras encarnações, por outras obras, mas carrega aquele peso daquela lei que você descumpriu. Isso é o karma, né? Isso é o karma que vem dentro do nosso espírito. E algumas provações, algumas dificuldades, alguns sofrimentos da nossa existência vêm para que a gente se acerte com essa lei do universo, para que a gente quite a nossa dívida com a lei do universo, para a gente acertar o nosso carro. Falando disso, tem uma passagem de Chico Xavier, que ele tinha um grande amigo, né, que era contador, que ia sempre nas sessões com ele. E um dia Chico chegou lá, ele estava desgostoso, chorou, Chico. Entraram no escritório, quebraram tudo, levaram boi, levaram o computador, levaram minhas coisas. Depois que o homem se lamuriou bastante, tipo, disse assim para ele: meu irmão, como é bom devolver as coisas. Quer dizer, as coisas vêm na medida da nossa necessidade, para que o nosso espírito se acerte com a lei do universo. Nem mais, nem menos, né? Então, quer dizer, Chico, com aquela ironia refinada e sublime dele, né, estava dizendo para o amigo que tem coisas que a gente tem que passar por elas, que é para a gente poder se afinar com as leis de Deus.